A gente recebe aqui no estúdio hoje a dermatologista Luciana Conrado, da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Tudo bom, Luciana? Tudo bem. Sim. Tudo ótimo, muito obrigado por ter vindo. Luciana, eu queria começar te perguntando isso. De fato, aumenta a procura, né, nas clínicas, nos consultórios dos dermatologistas nessa época do ano, inverno, em função das condições climáticas, da menor exposição ao sol? Sim, Jairo. Essa época nós acabamos recebendo muitos pacientes que vêm em busca, principalmente, da realização de procedimentos dermatológicos que vão modificar a textura da pele, que vão estimular a produção de colágeno novo. Então, muitas vezes as pessoas tomaram muito sol no verão, estão com a pele com muitas manchas, e essa época é bem interessante porque nós temos uma menor exposição ao sol, né, pelo menos para quem fica aqui no clima de inverno, então nós podemos fazer um acompanhamento melhor desses tratamentos. Então, é a época do ano que os dermatologistas e plásticos trabalham mais. Trabalhamos bastante. Estou organizando um pouco, até para ajudar um pouco as pessoas, assim, hoje o laser está mais indicado, por exemplo, em relação à pele, né? A gente tem uma indicação maior para quê? Assim, as pessoas te procuram mais no consultório, por quê? Por ruga, por flacidez, por mancha? É um pouco de tudo isso junto? É interessante a gente observar que a razão pela qual nós tratamos, ou seja, as manchas, as rugas, os vasos sanguíneos em excesso que muitos pacientes têm no rosto, que acaba sendo alguma coisa que vem em decorrência do envelhecimento. Antigamente, durante muito tempo, nós tínhamos recursos muito limitados para fazer esses tratamentos com a utilização de princípios químicos, né, então os ácidos, e muitas vezes princípios mecânicos, fazendo abrasões com lixas ou com, enfim, os peelings mecânicos. De 20 anos para cá, começaram a ter, então, um desenvolvimento muito grande de tecnologias mais sofisticadas, onde utilizam-se outros princípios físicos para interação com a pele, buscando, então, um resultado de tratamento. Que recursos, por exemplo, Luciana, a gente tem hoje para usar na pele? Assim? Então, eu acho que basicamente a partir daí é que surgiram os lasers, né? Então, o laser nada mais é do que um tratamento com luz. E esse tratamento, o princípio dele vem do desenvolvimento de uma teoria, de um conceito da fototermólise seletiva. O que é isso? Então, a fototermólise seletiva é você conseguir atingir alguma coisa, destruir alguma coisa na pele através da luz seletivamente. Então, você pode escolher, por exemplo, destruir o folículo piloso, fazendo uma depilação, uma remoção do pelo definitiva. Você pode escolher remover os vasos sanguíneos que estão em excesso no rosto, em algumas patologias dermatológicas, algumas doenças dermatológicas, nós temos vasos muito proeminentes. Existem manchas, principalmente aquelas relacionadas à luz do sol, a exposição crônica ao sol, que também melhoram muito quando a gente faz a interação da luz com essas lesões. Então, o arsenal que nós dispomos hoje de tratamento inclui, por exemplo, a utilização da luz, que vem através dos lasers e da luz intensa pulsada, né, com a diferença de que o laser ele faz um tratamento muito específico, com apenas um comprimento de onda, enquanto a luz pulsada tem todos os comprimentos de onda, age em toda a superfície da pele, né, trata uma área maior de cada vez, ele não é tão específico quanto o laser. Então, por exemplo, se você quiser pegar alguma coisa de uma cor específica na pele, você deve usar o laser. Com a luz pulsada, a gente atinge todas as cores, basicamente, com menor especificidade. Quer dizer, de um grosso modo, isso, claro, luz intensa pulsada serviria para você dar um aspecto, melhorar o aspecto global do rosto, sem um detalhe específico. E o laser com uma indicação mais precisa, mais específica. Por exemplo, ruga, né? A pessoa tem ruga de expressão, moderada intensidade.
O primeiro passo é a luz intensa pulsada, ou é o laser, ou vai depender de cada caso? Então, é interessante porque outros recursos vieram, além da luz intensa pulsada e do laser, nós também dispomos da radiofrequência. O que é a radiofrequência? É o aquecimento da pele utilizando um equipamento que passa corrente elétrica pela geração de energia através da utilização das ondas de rádio. Então, pega-se as ondas de rádio, faz isso virar corrente elétrica, ela passa na pele e aquece a pele. Aquecendo, nós temos aumento da produção de colágeno em médio e longo prazo. Então, quando nós estamos pensando em rejuvenescimento, em melhorar os sinais do envelhecimento, porque a gente não pode dizer que alguém rejuvenesceu. Sim. Na verdade, você melhora os sinais do envelhecimento. Nós podemos usar para isso vários recursos. A luz intensa pulsada, por exemplo, faria um efeito de grill. Ela trata uma área mais superficial. O laser já aprofunda um pouquinho mais, tratando tanto rugas quanto manchas ou vasos. Ou, às vezes, nós podemos também utilizar os lasers mais agressivos, que são os ablativos, fazendo como se fosse uma retirada, uma remoção de toda a superfície. E também, para o tratamento das rugas, nós dispomos desses aparelhos de radiofrequência e de luz que vão fazer um aquecimento volumétrico da pele. Então, ele aquece profundamente. Eu digo que isso, então, é um efeito semelhante ao forno, como se você estivesse cozendo ou passando um ferro, né? Então, na verdade, são essas técnicas. E além de tudo isso, tem ultrassom que o pessoal está usando em pele também? Então, assim, é muito interessante como todo esse arsenal cresce a cada dia com uma sofisticação incrível, né? Eu sou uma apaixonada por essa área de trabalho. O ultrassom vem, então, ondas sonoras que vão ser aplicadas sobre a pele de uma forma específica, conseguindo atingir uma profundidade até maior do que a radiofrequência que a gente já conhecia. Então, é como se fosse uma evolução dos tratamentos com a radiofrequência, que fazem um aquecimento e um tratamento também inespecífico. E a ideia do ultrassom é que você consiga atingir, através da utilização das ondas sonoras, de uma forma terapêutica e não diagnóstica, como estamos acostumados a ver o uso do ultrassom, e nessa forma terapêutica ele atinge camadas mais profundas da pele, fazendo o que nós chamamos de skin tightening, que é a melhora da flacidez, a melhora da textura e da flacidez da pele. Então, hoje temos um recurso, né, um arsenal terapêutico muito grande, né? Sim. Radiofrequência, ultrassom, laser, luz intensa pulsada, além de todas as outras coisas que já existiam antes, né? Os peelings químicos, o microdermabrasão. Então, de fato, assim, para o indivíduo saber o que é melhor para ele naquele momento, qual o grau de comprometimento que ele tem, o que ele quer melhorar, só mesmo procurando um dermatologista, né? Para essa avaliação, né? Com tantas alternativas, né? Então, Jário, eu acho que é fundamental, assim, qualquer intervenção que a gente vai fazer na pele, primeiro pensar que a pele é o maior órgão do corpo humano, né? É responsável quase que por 15% do volume do corpo humano. E que o profissional que é o mais habilitado para fazer diagnóstico em coisas que tem na pele é o dermatologista. A gente tem uma formação extensa, a gente faz alguns anos de residência com um estudo bastante aprofundado para poder entender, não só para poder entender como funciona a pele, mas principalmente para entender como funciona a pele quando ela é agredida com um objetivo terapêutico. Então, você quer tratar, você faz uma agressão, essa pele vai se recuperar. Tudo isso passa por um estudo que deve ser bastante aprofundado para você entender, primeiro, quando não indicar um tratamento, ou seja, uma pele que não tem indicação de ser tratada de uma maneira ou de outra, né? Para a gente poder, por exemplo, fazer diagnóstico de possíveis cânceres de pele, que também não devem ser tratados com lasers, por exemplo. Então, pode ser desastroso o resultado do tratamento de um câncer de pele com uma queimadura de laser, né? Você pode complicar um câncer que seria simples, ficar bastante complexo, principalmente o melanoma, né? Que é um tipo de câncer de pele que, embora seja mais raro, mas pode ser fatal. Uma aplicação de objetivo cosmético, você acabar tendo uma agressão de um tumor de pele. Então, é muito importante que seja feito um diagnóstico prévio, que o dermatologista faça uma avaliação desse paciente e possa indicar os tratamentos.
te assusta um pouco até uma história que a gente mostrou aqui no videozinho de abertura do programa, das pessoas fazerem compras de tratamentos pela internet, em sites de compra coletiva, por um preço às vezes mais em conta, sem saber exatamente como vai ser, quem vai fazer, quem vai estar por trás disso? Não te assusta um pouco essa realidade hoje? Assim? Jair, infelizmente nós vivemos numa sociedade onde a gente não consegue ter muito controle a respeito dessas coisas. E é claro que é um chamariz muito grande, é um apelo muito grande você conseguir fazer um tratamento extremamente sofisticado por um preço mínimo, né? Então o que acontece é que a maioria dos lugares que oferecem esses tratamentos a preço muito barato, muito reduzido, a gente tem que entender que provavelmente tem algum problema, que assim, pode ocorrer problemas. E o que eu percebo é que a relação que existe de alguns desses estabelecimentos com o paciente é uma relação comercial. Diferente da relação de um médico com um paciente, por exemplo, quando você tem, obviamente, um objetivo de meio, mas você consegue dar conta... Cria um vínculo, né? Você tem um vínculo com o paciente, você individualiza aquele paciente e, principalmente, você consegue contraindicar um tratamento que não vai ser pautado por uma relação comercial, e você consegue também tratar as complicações que podem acontecer em decorrência da utilização de qualquer uma dessas tecnologias, né? Você não tem uma dúvida, a lei hoje ela fala que esses tratamentos, né, que utilizam laser, essas máquinas tão sofisticadas, precisa ser feito por um médico, ou alguém que não tem uma formação médica pode também eventualmente aplicar esses tratamentos de uma forma totalmente autônoma? Então, na forma do que nós temos hoje no Brasil, todos esses tratamentos têm obrigatoriamente que ter supervisão médica. Então tem que ter o diagnóstico médico e a supervisão com responsabilidade do médico. Quer dizer, a aplicação pode ser feita por alguém, por um esteticista, mas tem que estar numa clínica ou ter um cuidado de ter um médico que está acompanhando, supervisionando isso. Sim, na verdade ainda encontramos uma região de nebulosidade e falta de transparência dessas relações, principalmente em função o ato médico. Não sei se você deve entender, né, que nós temos o ato médico que está tramitando agora no Senado desde 2002. Então, a nossa profissão como médicos, ela hoje é uma profissão que não tem uma delimitação absoluta. Então, todo esse mundo da cosmiatria, da estética, fica numa área muito nebulosa, onde o paciente muitas vezes vai ficar totalmente desamparado. Então, eu acho que tem que haver um diagnóstico médico, tem que haver uma supervisão médica, principalmente porque quem vai tratar uma complicação vai ser o médico que acompanha aquele paciente. Então, a gente viu aí, resumindo um pouco toda essa história, assim, que existe um arsenal terapêutico fantástico hoje, né? Assim, provavelmente aí e a tecnologia vai oferecer cada vez mais recursos, mas que isso tem que ser feito, né, com muito cuidado, com muito critério, e mesmo tomando às vezes todos os cuidados e os critérios, pode acontecer alguns imprevistos, né, uma reação específica, o indivíduo tem mais tendência a fazer mancha, cicatriz. Sim. Isso tudo pode acontecer mesmo com um piloto de Ferrari. Mesmo com o piloto pode acontecer. Você tem respostas individuais, então assim, precisa saber exatamente como você quer fazer, quando você quer fazer, e ter o cuidado de ter alguém muito especializado, muito cuidadoso para fazer isso. Né? E uma outra coisa que nós observamos também é que muitas vezes o resultado, então o paciente acha que fez, só que ele foi em algum lugar onde a pessoa que está fazendo não tem segurança. Então ela coloca alguma coisa muito fraquinha justamente para não acontecer muita coisa, não ter risco de ter uma complicação. Aí acontece que também não acontece o tratamento. Não tem o resultado esperado. Não tem o resultado. Então a gente tem que tentar, o profissional que trabalha com segurança, fazendo o melhor uso dessa tecnologia, é aquele profissional que vai conseguir poupar os efeitos indesejáveis com o melhor resultado possível.
Então, é muito importante que a gente consiga fazer esse equilíbrio. E esse equilíbrio é o equilíbrio que exige tanto estudo, que exige tanto a gente ter conhecimento da técnica, conhecimento dessa tecnologia muito sofisticada, né, para que você possa chegar nesse ponto ótimo de tratamento para o paciente. Luciana, ficou uma dúvida, então, que eu acho que deve estar na cabeça de todo internauta para a gente finalizar o programa, que é o seguinte: afinal de contas, como que eu sei se esse profissional que eu estou procurando, o que me foi indicado, ele está bem capacitado, ele está bem treinado para fazer isso? Ele pode checar em algum lugar, ele pode ter alguma referência? O que você recomendaria para esse paciente que está buscando um bom profissional? Eu acho que, considerando que não existe a especialidade laser, né, isso, em geral, essa tecnologia, na grande maioria das vezes, é feita por dermatologistas, tanto que foi um dermatologista que desenvolveu, deu start para todo o desenvolvimento dessa tecnologia. Hoje tem outras áreas, outros especialistas utilizando também, mas é importante que quem deseja submeter a esses tratamentos procure, então, a sociedade específica daquela pessoa e, né, por exemplo, no nosso caso, dos dermatologistas, e veja se o profissional está dentro dessa sociedade, se faz parte, ou mesmo no CRM, se é um especialista nessa área, não de laser, mas de dermatologia ou de cirurgia plástica, enfim, para que ele possa ter segurança, né? E pensar sempre que a relação que pauta clínicas que não têm uma supervisão médica são relações comerciais. Então, o barato pode muitas vezes sair caro. A pessoa acha que, nossa, vou conseguir fazer uma coisa por um precinho ótimo, né? Fazendo um negócio da China, e na verdade não é bem... Nós recebemos muitas complicações nas nossas clínicas que a gente tem que contribuir para conseguir tirar o paciente, né, da enrascada que ele se colocou. Entendi. Luciana, muito obrigado pela tua presença. Nada. Eu acho que a gente conseguiu aí clarear bastante esse assunto, né? Acho que as pessoas vão estar mais seguras para escolher o seu método e o seu profissional. Foi um prazer. Então, obrigada. Muito obrigado. Valeu mesmo. Obrigada. Pessoal, e o Saúde de hoje está terminando. Logo, logo a gente volta com mais novidades para você. Fica com a gente. Valeu, obrigado.